Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando agora na Sensorial FM, o programa Mulheres. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui é a Andréia Luz, no programa Mulheres, na Sensorial FM, novamente com vocês. Meus queridos, o programa do semana passada, eu recebi muitas mensagens, algumas pessoas eu pedi para que colocasse aí direto no canal, né? Vou tentar responder algumas. Algumas pessoas me procuraram dizendo que estão passando por situações parecidas das quais a gente falou, que tem medo, que precisa, não tem coragem, como fazia, né, para poder estar procurando. Eu passei o contato da Silvia novamente. Gente, eu vou dizer assim, para nós mulheres tudo é muito trabalhoso, né? Para a gente tomar uma decisão, de ir lá buscar ajuda, de ir lá mudar a nossa história. São várias coisas que entram, né? É a questão da família, às vezes a questão da religião, às vezes a questão do medo, às vezes o julgamento. Mas eu vou dizer para vocês, por experiência própria, eu acho que nada vale a nossa felicidade. Porque quando nós estamos felizes, os nossos filhos estão felizes. Quando a gente vive uma mentira, uma ilusão, achando que com isso estamos preservando a nossa família, muitas vezes nós estamos criando traumas nos nossos filhos. Porque eles percebem a violência, eles percebem as mentiras, eles percebem as traições. E a gente fica naquela ilusão, né, de que, não, eles não estão percebendo, não, vamos preservar. E não, que eles percebem tudo. E eles percebem coisas que às vezes nós não percebemos ainda. Então, assim, procure ajuda, liga lá para a Silvia, vai até lá. Se tiver alguma dificuldade, quiser me ligar, pode me ligar. Eu vou até vocês, oriento, levo vocês até a Silvia. Procure uma delegacia, né? Vocês precisam buscar ajuda. Não dá para continuar vivendo desta forma. As perguntas das meninas aí na página, uma comentou aqui que não é só isso, também tem a dependência financeira. Realmente, a gente sabe que algumas mulheres ficam presas, né, numa teia, porque casa e vai viver para a família, tem filhos, às vezes porque perdeu o emprego e aí ficou grávida, teve o bebê, então naquele momento acha melhor estar em casa, depois tem uma grande dificuldade para voltar, ou às vezes porque o próprio marido fala, não, fica em casa, curte esse momento, depois futuramente, esse futuramente nunca chega. Eu vou falar para vocês assim, você tem que começar de alguma forma, né? Buscar uma ajuda financeira, fazer um curso, tentar se estabilizar de alguma forma, né? Tentar se aperfeiçoar em alguma coisa. Todos nós temos um dom para algo. Às vezes é fazer bolo, às vezes é fazer salgado, às vezes é mexer com unha, às vezes é mexer com cabelo, mas procurar ajuda. Vai até a Silvia, conversa com ela, né, vê o que tem lá, procura os piques, procura os lugares para poder tentar mudar essa história. Porque se você fica sentada, nunca vai mudar. Então você precisa fazer algo para que mude a sua vida, para que você consiga alguma dependência financeira para poder sair dessa situação. Eu sei que não é fácil, quando a gente fala aqui parece ser, né, algo muito impossível, mas o que eu quero dizer para vocês é que assim, não é fácil, mas não é impossível. Então, busque saídas. Não consegue buscar saídas? Busque ajuda. Nós vamos tentar ajudar vocês da melhor maneira possível. Uma outra colega também coloca o seguinte ponto.
que tem a questão da creche, né? Porque muitas vezes só dá para trabalhar se for ali na faxina, o horário da creche, depois passa do horário, não tem com quem deixar. Então nós temos muitos pontos. Como eu falei no outro programa, teríamos que ter vários programas para colocar todos os problemas. O importante é que nós mulheres começamos a nos unir para poder estar colocando todos os problemas, todos os conflitos, para que a gente tente buscar ajuda para essas mulheres. Então, novamente, eu deixo meu contato, é 13 97409 1342. Tem o contato aí do canal, né? Mandem para mim as opiniões, as críticas, necessidades de cada um, o que vocês sentem mais dificuldade, que nós vamos tentar ajudar vocês da melhor maneira possível. Agora, hoje, no nosso programa, a gente vai ter uma pessoa que eu não conhecia ela assim pessoalmente, nunca tinha conversado com ela. Já tinha visto ela algumas vezes, mas nunca tinha conversado com ela, que é conselheira tutelar, é mãe, é professora, né? E assim como nós estamos dando um exemplo, também teve seus filhos pequenos, também teve que se reinventar. Então hoje temos aqui a Margarete. Bom dia, Margarete, seja muito bem-vinda. E Bom, quem é você, Margarete? bom dia, Andréia. Sou casada há 42 anos, sou mãe de 4 filhos, avó de 6 netos. Formação acadêmica, eu sou pedagoga e sou professora. E atualmente estou como conselheira tutelar. Ó, já vou começar te dizendo que eu fiquei triste, porque você 4 filhos, vó, meu Deus, gente, ela é linda. Não parece de jeito nenhum que você é mãe de 4 filhos, tá de parabéns. Me fala uma coisa, como que foi essa mudança para você? Você sempre deu aula, ou depois que você já tinha seus filhos que você se formou, para depois você chegar nessa fase de ser conselheira? Então, não, eu tinha meus filhos pequenos, nunca coloquei meus filhos na creche, porque naquela época também não tinha essa disponibilidade de creche. E aí eu fazia trabalhos em casa, trabalhava de manicure, pedicure, fazia chocolate, corria atrás da bola, né, É. como se diz. E aí, depois eles já estavam um pouquinho maiores, eu fui fazer o magistério. Aí fiz o magistério, mas não consegui nada na área. Aí depois de um tempo, eu fui fazer a pedagogia. Aí eu dei aula no município, participava dos processos seletivos e dei aula no município, do Legal. primeiro ao quinto ano. Aí foi indo por Aí esse foi ramo, indo né? isso. Aí apareceu a oportunidade de ser conselheira tutelar, que eu já fui conselheira há 20 anos atrás. Só que na época eles só exigiam o ensino médio. E aí eu fui conselheira durante 2 anos, porque eram 3 anos só o mandato. Ah, tá. E eu Agora é entrei 4, como. né? Agora são 4 Ah, anos. tá. Aí você foi fazer pedagogia e Aí eu agora fui, você isso, voltou. fui fazer a pedagogia e voltei novamente. E graças a Deus consegui. Passei por uma outra eleição, não consegui Fez tudo de e novo, fiz né? tudo de E me novo. fala uma coisa, o que que uma conselheira faz? Então, o conselho tutelar é um órgão de proteção e não de punição, né? Que nem muitas pessoas têm aquele mito de falar o conselho tutelar tira a criança de mãe e de pai para colocar no abrigo. Nós somos um órgão de proteção. E o conselho tutelar não faz nada assim, não dá guarda, não tira. O conselho tutelar requisita serviços. Então, nós fazemos encaminhamentos. Encaminhamos para o CREAS, para o CRAS, para a rede de serviço do município. Certo. E aí vocês trabalham com crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes. Você já está, o quê? 3 anos no 3 conselho? anos. Você gosta disso? Você gosta do que você faz? Amo o que eu faço. Você continuaria, assim, se você pudesse? Falar, não, vou continuar novamente. Se eu pudesse, continuaria com certeza. E hoje você não dá mais aula. Hoje não. É porque também não pode acumular cargo, né? É. E me fala uma coisa, Margarete, qual hoje você percebe assim a diferença de você que era professora infantil e hoje você fazer esse trabalho muito mais sério? Tem muita diferença ou você acha que como professora você também já tinha um pouquinho de conselheira ali? Então, o conselho, ser conselheira, acho que é uma coisa nata minha. Mas lá na escola, são muitas crianças,
uma coisa ou outra assim que acontecia. Agora o Conselho do Trabalho é um trabalho é trabalhar com amor na dor, porque são famílias destruídas, né? As crianças são as maiores vítimas dessas famílias aí. Muito sofrimento, né? Muito sofrimento. E aí você vai acompanhando, depois que você vai lá, por exemplo, você foi lá hoje atender uma família, você continua acompanhando essa família ou vai passando de Não, conselheiro para conselheiro? nós trabalhamos através de denúncias. E essas denúncias geralmente são anônimas. Aí nós vamos até a denúncia, verificar mesmo se tem veracidade, e aí a gente faz os encaminhamentos que a gente achar no dia do atendimento, Certo. que achar necessário. E geralmente, infelizmente, quase todos são verdadeiros, né? Quase todos são verdadeiros. Espanca, violência sexual, violência psicológica, violação de direitos, a criança que não vai para a escola, aí os pais... A semana passada a gente entrevistou a Silvia, né, que é que está à frente da DCM. E uma das coisas que a gente falou sobre isso é que nós falamos sobre os vários tipos de violência física, psicológica, emocional. E aí um ponto que ela focou na entrevista foi justamente esse, o da criança. Que ela me disse assim que... Vamos lá, ela não deu uma porcentagem, vamos dizer, 90% dos casos que começam com essa violência com a mulher, essa violência de alguma forma vira para a criança. Então, essa criança também vai sofrer, também vai ter esses problemas. Ela falou sobre a prevenção, ela falou para a gente também sobre a questão dos professores, né? Perceber a mudança dessa criança para denunciar. E uma das coisas que a gente falou é que antigamente, na nossa época, a gente ouvia muitos nossos pais dizer assim, em briga de casal não se mete a colher. E aí a gente falava, não, agora a gente tem que meter a colher, o garfo, a faca e denunciar. Ela falou pra gente o telefone, é o mesmo telefone que vai para vocês ou vocês são um outro telefone de denúncia? Outro telefone. Tem agora o Disque 100, certo. que também, e o e-mail. E temos 2 conselhos na cidade, temos o Conselho Norte e o Conselho Sul. O Norte compreende do Forte até a Oceã, até a Caieiras, e da Caieiras até o final, a última cidade lá de Solemar, é o Conselho Sul. Você tá aqui no Norte. Eu faço parte do Norte. Você faz o quê? Caieiras? Caieiras, Jardim Glória, Vila Sônia, nossa, Vila bastante, Antártica, né? Aviação, Tem, Forte, assim, algum bairro Tude, aqui na Praia Grande que você fala assim, não, aquele bairro é o que mais tem? Vila Sônia. Vila Sônia? Vila Sônia, tem muitos casos. Lá tem de tudo e mais um pouco. Nossa. É complicado Vila Sônia. Vila Sônia e Jardim Glória também. São... Mas a maioria dos casos são na Vila Sônia. Vila Sônia. Vila Sônia. E muitas vezes essas mães chega a denúncia até o conselho da criança que está sofrendo alguma violação de direito. E aí, quando essa mãe é chamada no conselho para conversar, para ver o que está acontecendo, acaba se descobrindo que essa mãe também está tendo esses direitos violados, que ela também está sofrendo um abuso psicológico, físico, emocional, né? Sim. Então, a ideia do nosso programa é justamente assim. Por que eu te convidei? Eu te convidei por conta do teu trabalho e também para mostrar isso. Hoje nós temos mulheres aqui que estão nos ouvindo, que às vezes está em casa, vivendo tudo aquilo e achando que, como que eu vou dar conta? E você veio lá daquela época, quando a gente sabe que não tinha creche, onde a dificuldade era muito maior, mas você se virou, fez unha, fez chocolate, se formou, estudou, criou seus filhos. Hoje a gente percebe que você fez uma ótima criação, você vê que você tem seus filhos formados, tem seus netos e seguiu aí. Ou seja, uma mulher que conseguiu, e é isso que a gente tenta mostrar para as mulheres aqui. Mas a gente vai dar uma pausa, daqui a pouquinho a gente retorna e continuamos com o nosso bate-papo. Canal Sensorial FM Web, o melhor conteúdo para você. Nossos programas em formato em vídeos, entrevistas, bate-papo, participações especiais e muito mais. Se inscreva agora, é gratuito. Canal Sensorial FM Web, o melhor para você. Estamos de volta com o nosso programa Mulheres na Sensorial FM, com a nossa convidada, a conselheira tutelar, Margarete. Margarete, me fala uma coisa. Esse mês nós estamos no mês da diversidade. Você acompanha isso no teu trabalho? Como que funciona? Você vê muito isso?
Sim, tenho recebido muitos adolescentes que estão sofrendo assim uma pressão psicológica pelos pais não aceitarem a sua. Não é opção sexual que fala, é a condição. Uhum. Eu converso assim com pessoas que fazem parte aí do LGBTQIA+, e eles falam que não é uma escolha, Opção, não não é é uma uma escolha, opção, né? é uma posição, é uma situação deles, né? Que eles são E quem te procura é o próprio adolescente? o próprio adolescente. Nossa, que interessante, isso eu não É. sabia. Aí o que a gente faz, né? Chama o responsável e tenta conversar. Mas assim, eles têm muito bloqueio, eles falam, não, ela acha que é isso, mas ela não é isso, porque a nossa família não tem isso. Então, acho assim que é uma coisa hereditária, e como na família não tem ninguém, aquela não pode também ser nada. Não pegou de alguém, não tem Não como. pegou de alguém, sabe? E aí, e os adolescentes, tem muitos casos de suicídio de adolescentes. Porque eles se fecham e eles não vê saída, e aí a família não acolhe, a família aponta o dedo, e aí eles ficam no mundinho deles, aí não vê saída, acabam se E suicidando, você acha infelizmente. assim que pelo que você conversa com os familiares, não é só um preconceito, por exemplo, religioso, é um preconceito cultural. Cultural, é um preconceito cultural. E quando a pessoa faz parte de alguma religião, piora tudo. Para tudo, né? Porque fala assim que Deus não quer isso, na Bíblia não tem isso, e quer uma cura. Quer Você que. sabe que eu me lembrei de uma coisa, né? Uma vez, uma mãe, eu estava numa reunião de uma pastoral, e uma mãe chegou para o padre Adriano, nosso saudoso padre Adriano, e falou para ela: ai, padre, queria conversar com o senhor porque eu estou sofrendo muito, porque o meu filho vai para o inferno. Aí, padre Adriano, com aquela calma dele, falou assim: nossa, mas ele vai para o inferno? Como a senhora sabe? Quem te contou? Ah, mas todo mundo diz, mas por quê? Aí ela pegou e falou, né? Meu filho é gay. Aí ele deu aquela risadinha dele, gostosa, e falou: ô, minha filha, aí fica difícil, porque aí vai quantos? 90%. Aí ele começou a brincar com ela. E eu achei muito interessante o que ele disse para ela. Ele falou assim para ela que eles iriam conversar no particular, mas para começar ela tinha que tirar isso da cabeça. Porque quem determinava se ia para o inferno ou não era ela ou as pessoas em volta. E aí ele falou assim para ela: olha, é mais fácil às vezes um hétero entrar pela porta do inferno e teu filho pela porta do céu do que o contrário. Assim como às vezes é mais fácil um ateu entrar na porta do céu do que um cristão. Porque a questão, Verdade. o pecado não está no ato em si, está na forma como a pessoa lidar com isso. Não adianta a pessoa estar ali vivendo corretamente como a sociedade se ela engana as pessoas, se ela faz mal para as pessoas, se ela maltrata as pessoas. E aí ele foi conversando com ela e ela começou a chorar, 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 chorar. Aí ela falou: então meu filho tá salvo? Aí ele falou assim: bem, eu não sei, vamos ver como ele é nas outras partes, mas vamos conversar. E aí ele entrou com ela e foi conversar. E eu achei muito humilde isso da parte dele, porque Sim, ele entendeu o sofrimento de uma mãe que estava ali no desespero e, na verdade, toda a dor daquela mãe porque ela achava que ela ia pro inferno. sim. Porque alguém disse isso para Alguém ela. disse. E eu percebo assim que é mais a pessoa fica assim, o que vão falar? Se preocupam com a sociedade, porque a sociedade cobra, a sociedade é, coloca lá aquela pessoa é daquele jeito, aí não vai ter oportunidade de emprego, na escola vai ter bullying, e acontece, realmente acontece isso mesmo, nas escolas tem muito bullying, mas de tudo, não só E o que do você tenta, LGBT. assim, quando chega para vocês, do conselho, como conselheira, o que vocês podem fazer para estar ajudando num caso desse? Então, aí a gente faz um encaminhamento para o CREAS, que tem psicólogo, né? E vai conversar com a família, vai abrir um pouquinho a visão da família para acolher, porque muitas vezes, né, que a gente acha que não, que quando o adolescente chega falando que é aquilo mesmo, mas vai tentar uma conversa com os pais, dá uma esperança assim, vamos conversar, de repente alguma coisa que aconteceu, que está levando ele a isso, vamos tentar descobrir o que acontece dentro dele que levou a falar que agora ele não é mais isso e agora ele é aquilo. Porque eu acredito que é uma coisa que já vem da pessoa mesmo.
Não é assim, ai, é modinha, Não que é nem uma muitas, modinha, né? que Uma nem, invenção, né? muitas pessoas hoje comentam isso, falam, agora virou modinha. Não é que virou modinha, é que as coisas agora estão mais libertas para estar. Você vê casal de mulheres, casal de homens, casais, né, que vão em todos os lugares, e porque sempre existiu, mas era aquela coisa mais, todo mundo tinha Era uma coisa vergonha, escondida, né? Uma escondido. E coisa hoje em dia não, escondida, as né? pessoas estão se assumindo e merecem ser respeitadas. Eu vi que, por conta da diversidade, eu vi um filme essa semana, que já é antigo esse filme, que é da montanha, não vou me lembrar o nome agora, mas é um filme onde mostra um casal, né? Mostram dois homens que foram para trabalhar e acabaram se envolvendo. Por que estão colocando esse filme na diversidade? Porque durante a história se passa 20 anos no filme. E um deles quer se assumir. O outro vive uma vida dupla. O outro casa, tem filhos, esconde. E aí, no final, essa outra pessoa, ele fala para ele que ele não aguenta mais viver aquela mentira. Que ele acha que ele está mais errado, enganando uma esposa com filhos, do que ele que quer se assumir. E ele vai embora da onde ele está para viver essa história dele. Só que ele acaba apanhando na rua por conta do preconceito e ele morre. Nossa. Então, assim, é uma história, é um filme que deu até Oscar, tudo, mas depois eu vou deixar até nos comentários o nome do filme, que agora me fugiu aqui da memória. Mas assim, por que eu lembrei do filme? Porque é isso que você está falando. As pessoas vivem, sempre teve, mas vivia uma hipocrisia, então escondia, mentia. Quantos atores a gente tem agora que já tem uma certa idade que estão assumindo que sempre foram homossexuais? Verdade. E não assumia porque não ia deixar de ser galã, ia perder o. É difícil, né? E, bem, eu vou dar uma pausa, mas vou deixar uma pergunta para o próximo bloco. Como é que você fica, você sendo mãe, avó, e agora, quando você pega um caso de um jovem desse, que você deixa esse seu emocional falar? Você sabe qual retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse. Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Estamos de volta novamente com o programa Mulheres aqui na Sensorial FM com a nossa convidada Margarete. Margarete, deixei uma pergunta aí no final. Como é você, como mãe, como vó, quando chega um jovem ali na sua frente, querendo acabar com a sua vida por essas questões? Eu fico bem triste, porque a família é o porto seguro. E quando eles se veem assim desprotegido da família, a única saída que eles enxergam é tirar a própria vida. Isso é muito triste, É né? triste. E assim, a família, independente de qualquer coisa, tem que amar, tem que acolher. E você consegue separar o profissional do emocional? Né? Porque eu tô te perguntando isso porque eu, como mãe, eu faço esse trabalho na rua, né? Que eu tenho aí o grupo o Exército de Jesus, e às vezes eu me pego assim com pessoas muito jovens. E aí eu fico vendo certas situações, mães que me procuram chorando porque os filhos estão ali perdidos. E eu acabo vivendo muito essa situação de mãe. Porque eu olho para aquela pessoa e vejo assim, poxa, podia ser meu filho, né? Podia ser um membro meu, alguém meu. Sim. E aí às vezes eu tenho uma dificuldade um pouco grande de separar isso. Você consegue? É difícil. Eu tento, mas alguns casos assim que chega até mim é difícil. Você fica se colocando no lugar, né? Porque, como você disse, tem filho, eu tenho netos, e não tem como você só fazer o atendimento ali, aquela coisa fria, faz os encaminhamentos e acabou. Ai, minha parte eu fiz, encaminhei. Você acredita que existe algum trabalho que pode ser feito, por exemplo, nas escolas? Estou te perguntando isso porque a Silvia, no outro programa, ela falou muito sobre a prevenção da violência, né? Tanto contra a mulher como contra a criança. Ela falou, inclusive, sobre as palestras que ela tem ido em escolas, conversar.
Você acha que nesta parte a gente também consegue fazer um trabalho assim ou não? Não dá? Eu acredito que sim. Eu tenho feito palestras em algumas escolas a respeito do bullying. Direitos e deveres, porque os adolescentes, eles conhecem, sabem que eles têm muitos direitos, né? Mas têm deveres também. E essa questão aí do LGBTQIA+, seria bem interessante se a gente tivesse algum trabalho direcionado, como a DDM, que acolhe essas mulheres, né? Acolher esses jovens, fazer uma orientação, um trabalho. Muitos desses jovens são expulsos de casa, não tem para onde ir, aí cair na prostituição. Cai nas drogas, vai se prostituir, porque não tem o apoio da família, o respaldo da família, aquele acolhimento, para que esse adolescente possa ser alguém, né? Estudar, ter sua profissão, mas se ele não está dentro de uma família, fica difícil. Você sabe que eu conversei com uma jovem, que ela é de uma pastoral da igreja, desses grupos que tem, agora eu não vou me lembrar o nome. Tem o grupo de jovens, não é? Que se reúnem lá, então é um grupo desses grandes. Acho que é o TLC, uma coisa assim. EAC? Então, é um grupo depois do EAC. Depois do EAC. Tem um EAC, depois tem um outro grupo. E aí, uma das coisas que eu falei para ela foi sobre isso. Porque o que eu tenho percebido? Eu tenho visto alguns casos de algumas mães que conversam comigo, que de repente tinha um filho que cantava na igreja. E isso não é só a igreja católica, tá? Infelizmente, eu vi isso em outras religiões também. Então, o filho participava de alguma coisa. Cantava, um tocava, um participava ali da acolhida, e aí ele se assumiu. A partir daquele momento que ele se assumiu, não foi o pastor que proibiu ele de ir, não foi o padre que proibiu ele de ir, mas são as próprias pessoas que dizem que ele não deve mais ir. E aí nós conversamos sobre um jovem específico que ele cantava, e aí quando ele se assumiu, os próprios jovens que cantavam com ele meio que deixaram ele de escanteio, até o ponto que esse jovem parou de ir. E aí eu falei isso para ela, como que você vai chegar num jovem desse e chamar ele para participar de um movimento desse se ele não é aceito? Se as pessoas, ao invés de abraçar essa pessoa e trazer para dentro, ela faz justamente ao contrário, ela coloca essa pessoa para longe. Eu não sei se você sabe, mas nós temos aqui na Praia Grande uma igreja, eu não me lembro o nome, vou falar até de uma forma feia, tá? Porque eu tenho uma amiga que ela brinca comigo dizendo que a única igreja que ela pode frequentar é a igreja de sapatão. E aí eu falei para ela, como assim uma igreja de sapatão? Ela falou, porque nós temos uma igreja evangélica para sapatão. Lógico que ela falou isso, né, de uma forma tipo, né, na verdade eu achei que ela me contou isso de uma forma assim, a igreja não é isso, a igreja é uma igreja evangélica, onde tem uma pastora, mas por que elas brincam? Porque lá elas foram aceitas. Então lá elas conseguem ir, elas conseguem ouvir a palavra de Deus, elas conseguem conversar, né? Elas conseguem expressar o sentimento. E eu achei isso muito pesado vindo dela. Por quê? Por que ela não consegue expressar o sentimento num outro lugar? Então, talvez essa prevenção tenha que vir desde ali das catequeses, das famílias, para que vá entendendo que isso daí, de repente, não é o bicho de 7 cabeças que as pessoas inventam, né? E criam. Aquilo ali é um jovem que tem sentimento, que tem suas dúvidas. E que sofrem por tantas situações e não conseguem expressar, não tem com quem conversar. Como você disse, é essa igreja de sapatão, né? Pois é. Mas lá elas foram acolhidas, elas se sentem importantes, se sentem pessoas, né? Porque os pais falam para os filhos, não quero que anda com fulano. Como se fosse uma doença contagiosa, como se fosse interferir em alguma coisa. Cada um é o que é e pronto. Boa, né? E me fala uma coisa, Margarete, são mais os jovens que procuram vocês ou são os pais que procuram vocês? Mais os jovens. E quando eles procuram já está numa situação já está extrema. Numa situação que não tem mais jeito. E aí nós chamamos os pais para tentar a conversa, mas aí os pais já vêm com tudo pronto, com o discurso feito. Não é assim, de jeito nenhum, eu não aceito. Vamos mudar essa situação. Tá achando que isso é coisa da cabeça. Precisa de um psicólogo. E geralmente são mais meninos ou mais meninas? Os ou não? dois. É os dois. Os dois. Meninos e meninas.
E qual a faixa etária, assim, de idade? 14, 15. Nossa, novinhos, né? Sim. Você vê aí passando por tantas, né, mudanças, tantas Uhum. transformações, complicado, né? É o momento que mais Que mais precisa, né, de um principalmente apoio. da mãe. É. E muitas vezes quem vai acompanhar são as mães. E as mães, não sei se por medo do pai, elas já vêm também com aquela coisa pronta. Não, não é isso, não tem que ser assim. Você acredita que nesse momento aí você também já consegue já visualizar que já existe um outro abuso acontecendo ali, Sim, sim. né? Muitas vezes aquela mãe também já vem por... Já vem, sim. Aquele adolescente já vem passando por outras situações no decorrer da vida, até ele chegar àquela idade, até ele se conhecer por gente e falar assim, não, eu sou assim. E quando ele fala eu sou assim, aí vem Já vem a todo... rejeição. Não, você não é assim, você está com problema, você precisa de cura. Vamos dar uma pausa, nós já retornamos com o nosso programa. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Estamos de volta com o nosso programa Mulheres aqui na Sensorial FM com a nossa convidada Margarete. Margarete, desse tempo que você tá, né? Vou te fazer duas perguntas. Primeira pergunta, você foi conselheira 20 anos atrás, voltou a ser agora. É muito diferente os casos ou você acha que acaba sendo a mesma coisa em épocas diferentes? Em épocas diferentes. O que melhorou muito na cidade foi a estrutura que a cidade agora tem para oferecer. Porque há 20 anos atrás não tinha nada, só tinha uma casa da criança, que tinha um psicólogo lá que fazia o atendimento. Agora nós temos o CRAS, temos o CREAS, temos o CAPS. Então tem uma rede de serviço que dá toda essa estrutura para esses encaminhamentos. E o CREAS, eles fazem um acompanhamento familiar, fazem visitas, direcionam também e fazem todo aquele acompanhamento. E me fala uma coisa, você tem algum caso assim que te marcou, que esse caso você falou, meu Deus, agora eu vou ter que... Sim, teve. Assim, quando as pessoas fazem uma denúncia, as pessoas têm que ter muita consciência do que estão falando, porque tem consequências assim irreversíveis. É um senhor que supostamente estava abusando da sua filha de 4 anos. Ligaram lá, denúncia sempre anônima. Aí fomos para a delegacia, foi feito o boletim de ocorrência, gerou guia de ML para ver se realmente ele chegou a vias de fato lá com a criança, tal, e nada foi comprovado no IML. Mas até que se apurassem outras situações, porque ele morava só ele e a menina. Entendi. Aí tive que acolher a criança, porque a criança não poderia voltar para a companhia dele, porque ele era o suposto abusador. No outro dia, esse senhor esteve no conselho com a mochila da criança, né? Ó, aqui tá a roupinha dela, tinha carteirinha de vacina, tinha o registro. E ele olhou assim para mim e falou, dona, a senhora sabe o risco que eu tô correndo? Aí ele falou assim, eu moro na Vila Sônia. Eu moro perto de uma biqueira e eu tô com medo. Ele falou assim, eu nunca fiz nada com a minha filha. Ele falou assim, eu tenho essa consciência minha tranquila, eu vou onde for provar que eu nunca fiz nada com a minha filha. Eu cuidava dela. Quer dizer, banho não foi uma maldade. Banho eu dava mesmo nela, porque eu era o pai. Mas eu nunca fiz nada com a minha filha. Só acho que se eu tivesse feito alguma coisa com a minha filha, estaria aqui agora. Eu já teria sumido no mundo. Chegou no outro dia, foram 3 dias consecutivos. Apareceram lá 3 adolescentes, de 18 anos, querendo saber onde estava a criança. Eu falei, não, a criança ela está acolhida, está protegida, e a gente também não pode estar falando para todos que perguntam lá onde que ela está. Mas por que aconteceu? Então, é que a casa que eles moravam, essa madrugada entraram lá, a gente escutou muito gritos, e um carro preto levou o senhor lá.
Aí ele falou assim, aí a gente olhou pela janela e tinha sangue na cama, tinha cabo de vassoura. E esse homem sumiu. Meu Deus. Então, o que aconteceu? Eles fizeram justiça com as Com as próprias próprias mãos, mãos. sem saber o que realmente tinha acontecido. E ele era inocente. E ele era inocente. Meu Então, isso foi uma Deus. coisa que eu fiquei assim meses com aquilo dentro de mim, aquele olhar daquele homem pedindo socorro. Ele falou assim, eu sou inocente. Isso foi bem difícil superar, viu? Aquele homem não saía da minha cabeça. Ele era bem clarinho, com os olhos azuis, assim, aquela coisa olhando assim para mim, pedindo ajuda. Mas você vê, isso é a maldade de alguém que fez uma Maldade de alguém, denúncia sim. Por isso que eu falo, e quando as prejudicou uma pessoas pessoa, né? ligarem para fazer uma denúncia, tem que ter bem certeza daquilo que eles estão falando, daquilo que eles estão acusando, porque, principalmente o abuso, é uma coisa assim que os mano que diz, né, o pessoal Comando, do né? Os irmãos, comando, nem sei. eles não aceitam de jeito nenhum, eles fazem a justiça deles mesmo. E Isso é muitas muito vezes a triste, pessoa é né? inocente, como esse senhor é inocente. E depois tudo foi provado, ele era inocente, ele morreu Sem inocente, poder nem saber, sem né? poder. E hoje a filhinha dele tá com quem? Foi com uma tia fora da cidade, em outro estado. Meu Deus, né? Que maldade, né? Maldade. E sumiram com ele mesmo, sumiram com o corpo dele, sumiram com tudo. Infelizmente é algo que você não tem nem como. Na verdade, a culpa nem foi sua, né? A então. pessoa que fez a maldade que vai carregar isso pro Naquele resto da momento, eu vida. fiz o que a gente tinha que cumprir o meu trabalho. O que era o trabalho? Proteger a criança, pegar a criança e abrigar. Até que prove tudo, apurar os fatos. Mas nesse meio tempo, eles resolveram que eles iam fazer a justiça, já que teve essa denúncia, né? Que triste, não? Muito. Você sabe que uma vez no abrigo apareceu uma menina pedindo abrigo ali. Só que os próprios moradores me avisaram que aquela menina era menor. Quando eu comecei a conversar com ela, tal, ela foi. Não sei se você vai se lembrar disso. O primeiro contato que eu tinha era o seu, e eu lembro que eu liguei para você. A menina tinha 13 anos. Não era o teu plantão, aí você falou para mim não me preocupar, que você ia procurar a pessoa, e quem foi lá foi o Bem-vindo. E para mim foi muito difícil. O Bem-vindo ficou arrasado também no dia. A menina estava assim, visivelmente ela tinha sido abusada, visivelmente ela estava transtornada, mas a gente não podia tocar nela se ela não aceitasse. Ele tentou de todos os jeitos convencer ela para vir, para tentar ajudar. Ela fez de conta que iria. Quando a gente chegou para fora do abrigo, que ela foi entrar no carro, ela saiu correndo. Nossa. E a gente não pôde fazer nada. Eu fiquei inconformada. E ele falou: infelizmente, eu não posso forçar ela a entrar. Não pode. Aí não a gente pode conversou com os policiais no dia, eles falaram que eles iam estar dando uma volta para tentar, né? Mas também eles não podiam pegar ela, a não ser que ela pedisse socorro. Eu nunca mais soube dessa menina, não sei o que aconteceu com ela. Ela simplesmente sumiu, não sei se foi embora, não sei. Mas eu lembro que eu fiquei com aquilo na minha cabeça, porque eu percebi que ali, aquele trabalho de vocês é um trabalho que vocês também ficam de mãos atadas. Sim. Porque ele queria ajudar e não podia ajudar, não tinha como ajudar. O desespero dela também estava tão grande, porque o que deve ter passado na cabeça dela naquele momento, né? Vou entrar, aí vai descobrir quem foi. Nossa, né? ela ficou apavorada, e aí ela ficou muito nervosa, ele tentava conversar com ela levantava, ela sentava, ela levantava, e aí ela não queria falar, e ela naquela angústia, e por muito ela acabou dizendo que fugiu de casa, mas assim, foi muito complicado, e a gente não conseguiu ajudá-la, não conseguimos. Nós ficamos até tarde ali tentando. E ele também ficou arrasado, porque ele também queria ajudar aquela menina e não podia. E aí vem essa responsabilidade toda que você fala, das pessoas, né? Prestarem atenção, tomarem cuidado, quando vai fazer uma denúncia, quando vai falar de alguém, quando vai apontar algo de alguém, porque é uma linha muito sensível um do outro. Às vezes aquilo que você olha e julga ser um maltrato, na verdade é uma correção. Então tem que saber também assimilar um pouco isso, né? Principalmente quando é suspeita de abuso, que as pessoas pensam bastante para fazer uma denúncia. Ter certeza mesmo daquilo que elas estão falando, principalmente o abuso sexual. Porque também acontece muito disso, né? A pessoa acusar e não ser. E não ser. E sabe o que acontece muito com os pais separados? O pai
paga pensão, aí o pai fica com raiva da mãe, aí liga no conselho, denuncia, tá maltratando. A mãe é a mesma coisa. Quando a guarda fica com o pai, liga, tá maltratando, a madrasta, não sei o quê. Aí começa, né? Aí começa. Ai, meu Deus do céu. Olha, Margarete, quero te agradecer pela sua participação no programa. Foi muito bom. Eu mesmo não tinha essa dimensão toda do conselho tutelar. É aquilo que você falou. A gente acha que o conselho vai lá, tira a criança, leva o pai, devolve, tira do pai ou tira da mãe, né? E acabou. Não, a gente não tem o acesso aí a essas informações. Isso é muito importante para que as pessoas escutem, entendam o que é o trabalho de vocês, respeitem esse trabalho. Vou te dar parabéns, porque você é mãe, é vó, é esposa, né? E tem os seus trabalhos aí na igreja, e eu percebo que você tem um trabalho aí muito difícil. Parabéns. Deus abençoe você, que você continue focada nisso, consiga fazer o seu trabalho e tenha emocional para aguentar todas as coisas que vêm por aí. Muito obrigada mesmo por você ter participado. Muito obrigada a você, Andréia. Estou aqui à disposição. Precisarem de mim, só chamar. Bem, já vou te dizer que a gente pretende fazer um evento aí para mulheres, né? E você vai ser convidada. Porque a gente vai chamar você para estar conversando com outras mulheres aí, mostrando para elas isso daí. Bem, eu vou encerrar meu programa hoje dizendo assim, né? Desde que o mundo é mundo, nós criamos expectativas, os pais, né, criam expectativas sobre os seus filhos. Na verdade, nós nos espelhamos neles para que eles não vivam as dores que nós tivemos. Então, é muito comum o pai e a mãe falar: mas é que eu não quero que você passe por isso, porque eu já passei. Precisamos aprender a respeitar e viver a individualidade de cada um. E aí, o que eu vou deixar para vocês, pais, é que amem os seus filhos incondicionalmente e os acolha, porque eles têm a sociedade para poder acusá-los, culpá-los, apontar o dedo. É muito triste você ver um filho chegar ao ponto de se suicidar porque você não aceitou a escolha dele. Eu costumo dizer que talvez a gente não entenda, mas precisamos aprender a respeitá-los na sua individualidade, nas suas decisões, nas suas escolhas. Os filhos crescem e assim como nós um dia batemos asas e voamos, agora é a vez dos nossos filhos fazer o mesmo. Eu sou mãe de filhos adolescentes, né? Já aí chegando ao adulto, e posso dizer com toda certeza, nem sempre concordamos com suas escolhas, mas temos que aprender a respeitá-los, aprender a amá-los, para que eles se sintam dentro de casa, no nosso lar, esse abraço, este amor. E isso vale para filhos e filhas, porque assim, mães, se queremos que as nossas filhas aprendam a ser amadas e respeitadas, precisamos criar os nossos filhos para isso. E aí, isso aí é um assunto também que a gente tem que tocar. Como que eu vou querer que a minha filha seja respeitada se eu deixo que os meus preconceitos, que os meus tabus tomem decisões na vida do outro? Então, cuidado, porque às vezes a gente está apontando o dedo para o amigo deles e às vezes a gente tem dentro da nossa casa e a gente não quer enxergar. Então, ame incondicionalmente. Beijo de luz para todos vocês, uma semana abençoada, até o próximo programa. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.